Olá, tem aluno aí? Eu sou a professora Elaine de Matemática, quarto e quinto ano. Então, vamos a mais uma aulinha sobre nosso sistema de numeração decimal. Então, vamos fazer aqui uma revisão sobre o sistema de numeração decimal. O nosso sistema de numeração decimal tem esse nome porque é formado por 10 símbolos chamados de algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses algarismos são agrupados de 10 em 10 e com isso conseguimos escrever qualquer número. Os agrupamentos recebem nomes especiais. Veja. Então vamos aqui, vocês estão observando aí as peças do material dourado, vamos relembrar a representação de cada um. Nós temos aqui o cubinho, que vai representar a nossa unidade, tá certo? A barra, ela vai estar representando a dezena, então eu tenho uma dezena e posso dizer que eu tenho 10 unidades. Na placa, eu tenho uma centena, ou 10 dezenas, ou 100 unidades. Por quê? Porque eu vou relembrando aqui que nas minhas peças anteriores, eu tenho aqui a unidade, que posso transformar em dezenas, se eu formar 10. E no caso aqui da placa, a cada 10 barras, eu vou formando nas centenas. Então, vejam só, por isso que foi dito uma centena, ou 10 dezenas, ou 100 unidades, tá certo? Porque a placa, ela vai... para eu formar uma placa de 100 unidades, eu preciso de 10 barras, tá certo? E finalizando aqui com o cubo maior, tá? Esse aqui, ele pode ser chamado que ele tem 1 milhar ou 10 centenas, ou seja, 10 placas para poder formar ele, ou 100 dezenas, 100 barrinhas para poder formar esse cubo aqui, ou 1000 unidades, que são as menores, os cubinhos, para representar o milhar, tá certo? Continuando aqui. Outro recurso que a gente viu nas nossas aulas anteriores foi sobre o ábaco, tá? O ábaco, ele é um recurso dentro do sistema de numeração decimal que faz com que a gente aprenda mais ainda a questão de escrever um número, a entender a posição que um número ocupa, tá? Nas suas devidas ordens, tá certo? Então, vejam só. Aqui eu vou ter a unidade, né, que é a primeira ordem, a dezena, segunda ordem, centena, terceira ordem, unidade de milhar, quarta ordem, dezena de milhar, quinta ordem e centenas de milhar, sexta ordem. Lembrando que mostrei para vocês aqui a questão da ordem de cada peça do ábaco, tá certo? Vocês estão vendo aqui que ele vai ter a sua unidade, a dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Esse ábaco, ele chegou até a sexta ordem, então ele vai... Qualquer número que eu colocar aqui até a sexta ordem, eu posso dizer que esse número tem duas classes, certo? Que é a classe das unidades simples e a classe dos milhares. A composição aqui desse número, né? Eu vou formar o número 5.471. Então, eu tenho uma unidade, 7 dezenas, 4 centenas e 5 unidades de milhar. Esse mesmo número, lembrando a vocês que ele possui 4 ordens e ele está representado por duas classes, tá certo? Ele vai até a quarta ordem, unidade de milhar. Quadro, valor de lugar. Então, vejam só, né? Nós temos aqui o quadro, que inclusive nas nossas aulas eu sempre digo, olha, para a gente organizar os números, a gente vai ter que, daqui para frente, usar o quadro valor, para a gente saber a ordem de cada algarismo, o valor real que um algarismo ocupa dentro de um determinado número. Por exemplo, esse quadro valor de lugar, ele vai até aqui, ó, a classe dos milhões, né? Eu tenho aqui a classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões. Veja que a minha ordem foi até a 9ª ordem, tá certo? Então, eu tenho aqui o número, dentro desse quadro valor de lugar, 16.224.
4 unidades, 2 dezenas, 2 centenas, 6 unidades de milhar e 1 dezena de milhar, tá certo? Então, gente, fizemos nossa revisão, tá? Agora nós vamos ver realmente o nosso assunto para essa aula de hoje, que é composição e decomposição por meio da adição e multiplicação. Então, vamos entender aqui um pouco. Eu vou mostrar aqui para vocês os números e a gente vai fazer a classificação desses números no seu valor posicional, na sua decomposição aditiva, multiplicativa e aditiva ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui o número 925. Vamos ver aqui o valor posicional desse número, tá? Que seria o 9, ele tem um valor real de 900. O 2, ele tem um valor de 20. E o 5 tem um valor de 5, tá certo? Na forma aditiva, olha só, 900 mais 20 mais 5. Isso é uma decomposição aditiva, ou seja, adição, né? Eu utilizo a adição. 900 mais 20 mais 5, eu vou ter o número 925. Na decomposição multiplicativa aditiva, que hoje é novidade para vocês, vejam aí. Eu vou ter aqui, olha só como é que eu faço de forma multiplicativa. 9 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 5 vezes 1. Então, isso aqui eu estou utilizando a multiplicação e a adição ao mesmo tempo. Fazendo essa continha aqui, eu vou ter 925, ok? Vamos ver mais um número. 867. Valor posicional desse número. O 8 tem valor de 800, o 6 de 60 e o 7 de 7, tá certo? Lembrando que, observe o número, veja onde está a sua unidade, dezena, centena e assim por diante, para você não se perder. Decomposição aditiva, 800 mais 60 mais 7, tá certo? E a decomposição multiplicativa aditiva? Nós vamos ter aqui 8 vezes 100 mais 6 vezes 10 mais 7 vezes 1. Vamos formar o número 867. Tudo bem? Próximo número, 1289. Esse meu número aqui, ele tem 4 ordens, tá certo? Então, é diferente dos anteriores. Então, vamos ver aqui o valor real, né? O valor posicional de 1 é igual a 1000. 2, 200. 8, 80 e o 9 valendo 9, tá certo? Então, temos aqui o valor real de cada algarismo dentro de 1289. Lembrando que eu tenho aí minhas unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar. Dê uma observadinha aí acima do número que você vai ver, né, a classificação. Decomposição aditiva. 1000 mais 200 mais 80 mais 9, tá certo? E decomposição multiplicativa aditiva, eu vou ter aqui 1 vezes 1000, porque a minha unidade de milhar, né, é representada por 1000. 2 vezes 100, que é a minha centena. 8 vezes 10, mais 9 vezes 1. Vou formar o número 1289, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, que eu queria mostrar para vocês como é que eu faço a composição e decomposição utilizando somente a adição, na hora de decompor, multiplicação e a adição ao mesmo tempo, tá certo? Então, se você tiver uma dúvida ainda sobre esse assunto, volte nesse vídeo, assista quantas vezes for necessário, dê uma pausa, né, no que você está com dúvida, veja com calma, anote no seu caderno, tá certo? Eu tenho certeza que você vai compreender, tá? Então, até a nossa próxima aula, tá certo?